Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1. Noite maravilhosa. Como é bom, né? Estarmos na casa do nosso Deus. Já começamos a semana aí abençoados. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é: a luz raiou, o menino nasceu, o Natal chegou. Depois de um sábado eu fiquei meio assim poético. A luz raiou, o menino nasceu, o Natal chegou. Então nós vamos ler no livro do profeta Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe a leitura conosco. Se puder acompanhar do lado de alguém, para que todos possamos ler. Diz-nos assim a palavra do Senhor: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te convidar para nós fazermos uma oração. Marca a sua Bíblia aí, por favor. Que o Espírito Santo, Ele fale conosco através dessa palavra. E que nessa noite, o seu coração seja aquecido, a sua alma seja alimentada através da palavra de Deus. O meu desejo é que eu seja apenas um instrumento para que o Senhor fale com cada um de nós o que Ele deseja falar. Vamos orar. Querido e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo e precioso nome. Obrigado por esta palavra que acabamos de ler. Meu Deus, unge os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Unge o nosso coração para que possamos guardar a Tua palavra. E unge a nossa mente para que possamos compreender
Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar. Vem falar aos nossos corações. Meu Deus, que nessa noite o Senhor esteja curando, o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja ministrando a tua bênção em nossos corações. E que cada pessoa que está presente aqui nessa noite seja tocada pelo teu poder. É o que nós oramos e te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Tome seu assento. Sente-se um minutinho, por favor. Algumas passagens da Bíblia, elas se tornam às vezes confusas e um pouco difíceis de entender. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir compreender tudo que nós lemos nessa noite. A cada dia que passa eu tenho mais convicção disso. Nós acabamos de ler um texto escrito pelo profeta Isaías. Ele foi um dos profetas mais importantes, se não foi o mais importante, que existiu em toda a história das Escrituras Sagradas. Ele foi um homem que Deus usava profeticamente para falar a respeito das coisas que estavam acontecendo no seu tempo, mas também para falar acerca das coisas que haveriam de acontecer no futuro. Então as profecias, grande parte das profecias do profeta Isaías, eram profecias que tinham um poder para mudar o futuro muito próximo daquelas pessoas que lhe ouviam, mas também tinha uma influência sobre um futuro mais distante, o qual ele não veria com seus próprios olhos. E ele foi um profeta que profetizou entre os anos 700 e 680 antes de Cristo. Muitos anos de Cristo. Ele não o conheceu, não teve a oportunidade de ver a Jesus, mas ele já profetizava acerca de Jesus Cristo. E como eu disse, o tema da nossa mensagem: a luz raiou, o menino nasceu, o Natal chegou. Nessa época aqui, que o profeta Isaías profetizou, o povo das tribos de Zebulon, então a região de Zebulon e a região de Naftali, elas estavam sendo severamente atacadas pelo exército assírio. E elas foram uma das primeiras tribos a sofrerem o desgosto das derrotas de uma guerra. Eles viram muitos homens morrerem do seu exército. E o rei da Síria, ele vinha com muito poder e muita força para destruir o povo de Israel. Então o povo passava por momentos muito difíceis, de muita angústia, muita dor, muita luta. O povo estava entristecido, o povo estava desanimado. A guerra era muito grande, por causa da opressão dos assírios. E aquele momento de angústia, de tristeza, de desprezo vivido pelo povo israelita, gerou então no coração de Deus a necessidade de levantar o seu profeta para trazer uma mensagem que servisse de ânimo, de consolo e de força para o seu povo. Não é diferente conosco, né? Como é bom no momento que nós estamos passando uma dificuldade, um problema que tem nos afligido, tirar do nosso sono, nós ouvirmos uma palavra de conforto. De repente, recebemos uma mensagem no celular, uma palavra que nos traz ânimo, nos traz alegria. Às vezes encontramos com alguém e nos dá uma palavra que nos anima. Então Deus estava levantando ali, naquele momento, o profeta Isaías, não apenas para proferir palavras de conforto, mas para revelar ao povo o desejo de Deus e os planos de Deus para um povo que estava sendo oprimido e derrotado. E eu quero dizer nessa noite que os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos de bem e não de mal. Aleluia! O desejo de Deus é que nós tenhamos
vitória. Mas Ele não nos poupa das lutas. Porque só tem vitória quem luta. Deus não nos poupa dos momentos difíceis. Porque são os momentos difíceis que despertam em nós o desejo de buscarmos a Deus. E buscarmos uma solução. E mudarmos de vida, né? Às vezes você passa por uma situação de vergonha que gera em você uma mudança de hábito. E você passa, aonde andava derrotado, passa a andar de uma forma vitoriosa. Então, o profeta de Deus trazendo uma palavra de motivação para revelar ao povo o desejo, os desígnios de Deus, ele começa a profetizar o texto que nós acabamos de ler. E ele diz o seguinte, que algo extraordinário, algo maravilhoso aconteceria. E quando isso acontecesse, ia vir uma enxurrada de bênçãos, ia vir resposta para a oração do povo. E ele começa dizendo o seguinte, olha, quando algo acontecer, quando algo ser concretizado, então vai começar a acontecer isso e isso na vida de vocês. E aí ele começa a dizer, começa no versículo 1 mesmo, do capítulo 9 que nós lemos, ele diz assim, ele começa com a profecia aqui no versículo 1, dizendo o seguinte, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. A terra, o povo, quando ele está falando da terra, e se referindo a Zebulon e Naftali, ele estava se referindo não à terra onde se planta, onde nascem as árvores, ele estava se referindo ao povo que fazia parte daquelas tribos, que morava na região de Naftali, na região de Zebulon. Ele diz que esse povo tinha sido angustiado, mas eles não seriam entenebrecidos, eles não seriam cobertos de trevas. E aí, meu irmão, eu lembro de uma passagem na Bíblia, no Salmo 91, quando o salmista diz que na angústia nós vamos clamar e Deus vai nos responder. Eu entendo que nós podemos passar por momentos de angústia, momentos de dificuldades, mas quando nós confiamos em Deus e quando nós passamos a clamar a Ele, nós não seremos cobertos pelas trevas. Vamos passar por momentos difíceis, mas as trevas não nos cobrirá, porque Deus estará conosco. Então, muitas vezes Deus não nos livra da angústia. Ele até permite que nós passamos por momentos que nos angustiem, que nos entristeçam. Ele permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Ele permitiu que Daniel passasse pela angústia de ficar dentro de uma cova. Mas ele não permitiu que Daniel fosse entenebrecido, comido pelos leões. Então, às vezes, nós temos temores. Talvez você diz, Senhor, eu não posso nem pensar em perder meu emprego. Eu tenho tanto medo de perder meu emprego. E Deus permite que você perca o emprego. E aí depois abre uma porta muito melhor. Não deixa faltar, te sustenta. Então, aquela pessoa que serve a Deus e acredita em Deus, ela pode ser angustiada. Mas as trevas não a cobrirá. Porque no tempo certo, Deus trará o socorro. Aleluia. Aí ele continua dizendo o seguinte. Ele envelheceu nos primeiros tempos, mas nos últimos a enobreceu, junto ao mar, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. E aí ele está dizendo aqui o seguinte, que Deus tornou Zebulon, Naftali, as regiões da Galiléia, tornou-as vil, sem valor. Quando diz que ele envelheceu, não é envelheceu não, de tornar velha, é envelheceu, de tornar vil. Ele pegou aquelas nações, aquelas regiões, aqueles povos, e fez com que o domínio assírio tornasse eles sem nenhum valor. Mas vinha então o profeta Isaías dizendo que nos primeiros tempos isso aconteceu, mas que nos últimos Deus ia
enobrecer, tornar aquela região sem valor, fazer dela uma região nobre. E aí eu quero te dizer que essa promessa de Deus também é para nós. Aquela pessoa que outrora era uma pessoa sem valor, uma pessoa pisoteada, uma pessoa humilhada, envergonhada, e que muitas vezes nós precisamos passar por uma situação de humilhação para Deus tratar situações na nossa vida. No primeiro tempo Ele nos humilha, mas no segundo tempo Ele nos exalta. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar diante de Deus, porque ao seu tempo Ele nos exaltará. Na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, aos olhos das pessoas, eles foram desprezados, eles foram humilhados, eles foram pisados, porque eles tinham pecado contra Deus. Eles tinham transgredido os mandamentos de Deus. Porque o pecado nos conduz para uma situação de humilhação, de desprezo. Quantas vezes nós vemos, irmãos, pessoas que hoje sofrem nas ruas, moradores de ruas, morador de rua, desprezado, vil, não tem valor. Muitas vezes uma pessoa drogada, uma pessoa que o vício já dominou a sua vida, é desprezada, é humilhada, come o pão que o diabo amassou. E não é essa posição que Deus quer para o ser humano. Deus não tem felicidade de ver o homem sofrendo. Deus não quer ver a pessoa escravizada pela droga, pelo alcoolismo, qualquer tipo de droga que põe dependência. Deus não quer ver a pessoa escravizada numa situação de miséria. Deus não quer ver a pessoa escravizada numa situação de enfermidade, no leito de uma cama. Deus não quer ver uma pessoa escravizada pelos sentimentos de ódio, de rancor e de depressão. E aí ele vem com uma palavra de ânimo através do profeta, dizendo que no primeiro tempo, verdadeiramente, eles foram envergonhados, eles foram humilhados, eles foram, se tornaram sem valor algum, porque era necessário para eles reconhecerem que existia um Deus, e eles precisavam voltar para o seu Deus. Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a andar num caminho de derrota, de desprezo, de vergonha. Mas ele diz que não ficaria daquela forma, não seria o tempo todo daquele jeito, mas que nos últimos tempos tornaria aquela região e aquele povo um povo nobre, um povo forte e um povo abençoado. Aleluia! Se você quiser ser abençoado e se tornar uma pessoa nobre, volte-se para Deus. Aceite a humilhação de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, ele diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, tempo de quem? Da pessoa? Não. Para que ao tempo de Deus, Ele vos exalte. Aguenta mais um pouquinho. Se você tem passado por momentos de humilhação, se você tem passado por momentos de desprezo, se as pessoas não têm te dado nenhum valor, se muitas vezes você mesmo não se valoriza, Deus tem um tempo de te honrar. Deus tem um tempo de te tornar nobre. Mas para isso você precisa se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte, irmãos, que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Então, se você quer ser honrado por Deus, se humilhe perante a potente mão dele, e ele te exaltará. Aleluia. Aí ele continua dizendo o seguinte: ainda faz parte da promessa. Então a primeira parte da promessa, ele diz que o povo seria até angustiado, que tinha sido angustiado, mas não seriam cobertos por trevas. Ele disse que o povo tinha se tornado no primeiro momento sem nenhum valor, mas que o povo no último tempo seria honrado. Então promessa de honra, promessa que as trevas não nos cobriria.
A segunda parte da promessa, no versículo 2, ele diz o seguinte: porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que andava em trevas. Quem é que anda em trevas, irmãos? Se não aquela pessoa que anda afastada de Deus? Se não aquela pessoa que não se preocupa com a sua vida com Deus? Uma pessoa que não tem a preocupação de alimentar sua alma, alimentar seu espírito. Ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela não se preocupa com as coisas espirituais. E essas trevas aqui que a Bíblia está se referindo, não era porque era noite apenas, não. Era uma treva que diz respeito à condição espiritual do homem e da mulher. Porque a luz que ia brilhar era uma luz mais forte, mais abrangente, mais poderosa do que o sol. E que luz que era essa? Roberto Carlos já dizia: essa luz, é claro que é Jesus. Você lembra? Não tem uma música assim? Vocês sabem mais do que eu, né, gente? Só lembro do refrão: ia brilhar uma luz para o povo que estava andando em trevas. E quantas vezes a condição do homem é uma condição de quem anda em trevas, porque ele está afastado de Deus, longe da graça e longe da misericórdia. E ele continua dizendo no versículo 2: e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque essa luz um dia brilhou. Glória a Deus porque um dia essa luz raiou. Quantos irmãos estão aprisionados à beira da morte, a mortandade, uma vida sem alegria, uma vida sem paz, uma vida sem esperança? A região da sombra da morte para aqueles homens, naquela época, era justamente a região de Zebulon e Naftali, quando eles tinham sido os primeiros a serem atacados pelo rei Tiglat-Pileser III, que era o rei da Síria. A região deles era a pior, porque tinha sido a primeira a ser assolada. Mas hoje, essa situação não é mais uma região geográfica de uma localidade. Muitas vezes é a situação da nossa vida, da nossa alma, que se encontra na região da sombra da morte, sem vida, sem luz, sem alegria. E quantas vezes nós passamos por situações assim? No Salmo 23, o salmista diz que ele passaria pelo vale da sombra da morte, mas não temeria mal algum, porque o Senhor estava com ele. E esse povo passou por essa região, irmãos, da sombra da morte. Mas ele diz o seguinte: que os que habitavam na região da sombra da morte, o que aconteceria quando o que era extraordinário viesse a acontecer? Resplandeceria a luz. Mas que promessa é essa? O que é que vai acontecer e que quando acontecer, os que eram angustiados não ficariam encobertos pelas trevas? O que é que vai acontecer para que os que eram sem nenhum valor se tornem enobrecidos, se tornem nobres? Mas o que é que vai acontecer para que o povo que andava em trevas veja uma grande luz? E o que é que vai fazer um povo que habitava na região da sombra da morte resplandecer a luz para eles? Era algo que haveria de acontecer. E quando nós olhamos aqui no versículo 3, acompanhe aí na sua Bíblia. Ele continua dizendo: por causa, tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam
quando se repartem os despojos. Por causa desse grande acontecimento, que até então ele não tinha revelado o que seria, o povo se alegraria muito, traria muita alegria. Ele diz que seria multiplicada a alegria do povo. Deus ia aumentar a alegria do povo. Deus ia aumentar a alegria daquele povo. E ele diz: todos se alegrarão perante ti como se alegram na ceifa ou na colheita. Imagina, irmãos, uma época onde tudo girava em torno da agricultura. Os povos aumentavam ou diminuíam segundo o que eles colhiam. Então a terra era algo sagrado, as sementes eram algo sagrado, a chuva era algo sagrado. E o melhor momento para aquele povo era o momento da colheita, ou o pior momento. Qual é o melhor dia para quem trabalha? O dia do pagamento. Qual é o melhor dia para um atleta, um competidor? O dia que ele ganha a competição. Qual é o melhor dia para quem está num combate? O dia que ele vence a guerra. E ele diz o seguinte, que o povo se alegraria e se exultaria quando se repartem os despojos. Não tinha coisa melhor de quem estava numa guerra, um soldado que estava numa guerra, vencer a guerra e tudo que tinha de valor do seu inimigo ele tomar para si. Era o melhor momento. Ele já tinha visto muitas pessoas morrerem, talvez ele estava ferido, mas o dia que a guerra acabava e que o seu exército era vitorioso e que eles tomavam posse dos despojos, que era o que restava de valor de quem eles venceram, era o melhor momento. Aí, qual é o melhor momento para os corintianos? O dia que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro. Eita, foi uma alegria, né, tremenda, foguete. Também foi o pior dia para quem perdeu, né? Mas numa guerra tem os que perdem e os que vencem. Mas para Deus, nós somos sempre vencedores em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? A Bíblia diz que nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores pelaquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. E aí quando algo acontecesse, o povo ia se alegrar, o povo ia se exaltar, o povo ia ficar feliz. Ai meu Deus, mas que acontecimento era isso? E ele continua no versículo 4 dizendo o seguinte: olha, um dia vai acontecer algo. Você já falou isso para nós, profeta. Já falou que quando isso acontecer, meu Deus, quantas bênçãos você já falou. Não, mas tem mais. O que vai ser? Olha o versículo 4. Por causa deste acontecimento, ele diz que o jugo seria quebrado. Ele diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. O que é jugo, meu irmão? Alguns conhecem mais por canga ou cangalha. Nós vemos isso muito no Nordeste, né? No Norte, Nordeste do nosso país. Está lá o jumentinho, o burrinho com a cangalha, a canga. A canga era onde aquele objeto de madeira, né? Tipo uma sela que colocava lá no jumento e amarrava os fardos de um lado e do outro. Amarrava os sacos para ele carregar lenha, carregar mantimento. Era uma cangalha, onde se colocava peso. O povo andava sobre um jugo muito pesado. Eles andavam oprimidos, eles andavam escravizados. E Deus viu com a promessa, através do profeta Isaías, que o dia desse grande acontecimento, o jugo seria quebrado. Pegaria aquela cangalha onde o povo era forçado a trabalhar, uma vida pesada, um peso, uma dificuldade. Sabe, aquela pessoa que fala: eu estou cansada, minha vida está pesada, é como se eu estivesse carregando um fardo. E vem a promessa de Deus dizendo: olha, o jugo vai ser quebrado, você vai ser livre do fardo, vocês vão ser livres desse peso, o peso será tirado. O povo ia andar
livre, leve e solto. Coisa boa é andar livre, leve e solto, irmãos. Porque só quem sabe o fardo pesado é quem carrega. E tem pessoas que estão carregando um fardo muito pesado. Estão pensando em desistir. Estão pensando em olhar para trás. Mas eu quero te dizer uma coisa. Algo vai acontecer. E quando esse algo acontecer, o jugo vai ser quebrado. O povo ia poder andar solto, livre, alegre, olhando para cima. Porque quem anda com jugo só olha para baixo. Mas quem anda livre olha para cima. E a Bíblia nos fala que o salmista dizia: elevo meus olhos para os montes, e de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Os céus e a terra. E ele diz, ainda no versículo 4: a vara que lhe feriu os ombros e o cetro do seu opressor será quebrado. A cangalha era para carregar o peso. A vara para levar a lapada, machucado, feridas. Existe uma promessa de Deus para nós. Aquilo que nos fere vai ser quebrado e não vai mais nos ferir. Aleluia. Aquilo que nos machuca, aquilo que nos causa feridas, dores, será quebrado. E a ferida será sarada. E a dor terá alívio. E nós seremos restaurados para a honra e glória do nome de Jesus. Estas promessas, irmãos, são para todos nós. E nós precisamos tomar posse delas. Porque algo vai acontecer. E quando esse algo acontecer, nós vamos poder tomar posse de todas essas promessas. Aí ele continua dizendo, olha, mas quando isso acontecer, quando esse fato maravilhoso acontecer, vai acontecer outras bênçãos. Olha o versículo 5. O que tem medo, o que te causa medo, o que te causa pavor, será queimado. Olha o versículo 5, ele diz assim: porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Observe aqui, olhe para mim, por favor. O exército assírio tinha uma técnica. Eles tinham um hábito, uma técnica de batalha. E essa técnica consistia em duas coisas. Primeiro, eles pegavam as suas vestimentas de guerra e todos os que eles matavam, eles esfregavam as suas roupas no sangue daquelas pessoas que morriam. E eles levavam então, nas suas armaduras de guerra, o sangue dos seus mortos. E eles tinham um tipo de sandália que produzia um grande barulho. Então, quando aquele grande exército se colocava de frente ao seu inimigo, eles podiam enxergar nas roupas o tanto de sangue que eles carregavam das pessoas que eles mataram. E os seus pés com aquele barulho estremecedor. Isso apavorava o exército inimigo. E quem era o exército inimigo dos assírios? O povo de Nebulon e de Naftali. E essa tática de guerra para amedrontar os seus inimigos era algo que tinha muito poder. E o profeta Isaías vinha dizendo, olha, ele vinha dizendo, a armadura daqueles que pelejam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados. Ele está dizendo, aquilo que nos causa medo, aquilo que nos causa pavor, será queimado, será destruído. Eu não sei qual é o seu medo, eu não sei qual é o seu pavor, mas a promessa de Deus é de que quando esse algo maravilhoso acontecer, o seu medo irá embora, o seu pavor irá embora, vai ser queimado, vai ser destruído em nome de Jesus. Aleluia. Vai embora, irmãos. Quando algo acontecer, o nosso medo não terá mais lugar, será queimado, desfeito, despedaçado.
E quantos medos as pessoas sentem? Quantos motivos para temer, para ter pânico? Quantas pessoas andam escravizadas pelo medo e pelo pânico? Mas Deus quer nos libertar disso também. E aí eu lembro, irmãos, o que o Salmo 91, versículo 10 diz: nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. É promessa de Deus para as nossas vidas. E o próprio profeta Isaías, no capítulo 54, ele diz assim, no versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aleluia. O medo vai ser queimado, o jugo vai ser despedaçado, a vitória vai chegar. E aí no versículo 6, ele diz: o que é que vai acontecer que trarão todas essas bênçãos para nós? Olha o versículo 6. Quando eu falar a primeira parte da frase aqui, se você de fato crer que isso é extraordinário, que isso é maravilhoso, você vai manifestar a sua alegria. Vai aplaudir, vai glorificar, se você acreditar e crer que o profeta falou, a razão das bênçãos virem, é isso aqui. Versículo 6, ele diz: porque um menino nos nasceu. Aleluia! Glória a Deus! Ele nasceu. Aí ele diz: um filho se nos deu. Aleluia! Vamos aplaudir esse menino. Quem é esse menino, igreja? Jesus. Fala mais forte. Quem é esse menino? Jesus. Quem é? Jesus. Jesus. Esse foi o menino que nasceu. E porque ele nasceu, ou naquela época, porque ele nasceria, nós tomaríamos posse de todas essas bênçãos que Isaías declarou aqui. Qual era o fato maravilhoso? Qual era o fato extraordinário? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. É Jesus. Quando esse menino nascer, então essas bênçãos alcançariam todo aquele povo. Mas eu tenho uma notícia ainda melhor do que essa. Porque talvez você não saiba, mas se você não sabe, já tem mais de 2000 anos que esse menino nasceu. E se ele já nasceu, nós podemos hoje tomar posse de todas essas bênçãos. Aleluia. Diga assim comigo: eu tomo posse de todas essas bênçãos através do nascimento de Jesus. A Bíblia diz que esse menino levaria sobre seus ombros os principados. E aqui ele está falando de domínio, de poder, de autoridade que esse menino teria. Se tornaria um homem, se tornaria um rei. E a Bíblia nos fala no livro de Judas, no capítulo 1, versículo 25, que o domínio, o poder e a autoridade pertencem ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor. E a Ele seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus poderoso. Quando esse menino nascesse, então nós tomaríamos posse de todas essas bênçãos. E esse menino nasceu.
E o seu nome vem junto com suas características. Quando diz que ele era um maravilhoso conselheiro, é ele que vai guiar os nossos passos pela luz. É ele que vai te dar conselhos para você não cair em trevas. É através da palavra dele que você vai ter conselhos que vai te fazer prosperar, porque ele é um conselheiro maravilhoso. É através da palavra dele que você vai aprender a ser liberto dos seus medos. É através da palavra dele que você vai saber como prosperar na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Ouça os conselhos deste Deus maravilhoso, desse menino que nasceu, desse filho que foi dado ao mundo, para que através dele nós pudéssemos alcançar as bênçãos que ele nos prometeu. A Bíblia diz também que ele é um Deus forte. Por que ele é um Deus forte? Porque ele nos dá força. Ele é forte para fazer dos seus filhos fortes. Ele é um Deus forte porque é ele que nos dá vitória. Ele é invencível na batalha. Ele nunca perdeu uma guerra. Ele nunca fraquejou, ele nunca caiu. Nas mãos dele há toda a força e todo o poder. E ele quer entregar para nós, irmãos, essa força. Por isso que ele é um Deus forte. A Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade. Um pai só é pai se existir filhos. Se não existir filhos, ele não é pai. E ele quer ser pai lá dos apóstolos há mais de 2000 anos atrás. Mas ele quer também ser o nosso pai, porque ele é um pai eterno. Ele quer ser o nosso pai. E ele quer nos chamar de filhos. E ninguém nasce filho de Deus. As pessoas tornam-se filhos de Deus. E a última característica que ele diz aqui é o príncipe da paz. É um Deus forte, mas é um Deus que traz paz. É um Deus que quer nos presentear com a paz. Observe que Jesus, nos seus últimos dias de vida, ele deixou para Judas 30 moedas de prata. Ele deixou para os soldados romanos as suas vestes. Ele deixou para um de seus discípulos a sua mãe. Mas para todos que crescem no seu nome, ele disse: deixo-vos a minha paz. E a minha paz vos dou, não como o mundo as dá. Ele deixou para nós a sua paz, porque Deus quer que nós vivamos uma vida de paz. E se essas bênçãos nos encontrarem, certamente nós teremos paz. E ele diz assim, do incremento, no versículo 7, do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi, no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O zelo de Deus, a honra que Deus tem pelo seu próprio nome fará isso. O próprio Deus dizendo: eu, pelo meu zelo, pela minha palavra, farei isso. Quem é que vai fazer essas maravilhas, irmãos? É Deus, pelo zelo que Ele tem para com a sua palavra. Deus não muda, Deus não tarda, Deus não atrasa, Deus não deixa de honrar a sua palavra. Ele fará o que Ele prometeu, porque Ele disse: pelo zelo do Senhor dos exércitos, certamente Ele fará isso. E esse menino já nasceu há muito tempo. Deus já está fazendo isso na vida de todos aqueles que creem. Porque esse próprio menino, quando cresceu, se tornou adulto, disse o seguinte: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Em outra passagem ele diz o seguinte, no Evangelho de João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que tenham vida
e a tenham com abundância. É promessa dele. E em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, João diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Que algo extraordinário. A luz raiou, o menino nasceu e o Natal chegou. Domingo que vem eu vou estar falando um pouquinho sobre o Natal. Mas certamente Jesus não nasceu em dezembro. Nasceu em outro mês, mas o que importa? O que importa é que ele nasceu. O que importa é que um dia a luz raiou, a luz brilhou. E se ele nasceu, nós podemos tomar posse de todas as promessas. Se ele nasceu, o que o profeta Isaías profetizou já pode acontecer na nossa vida a partir de hoje, se é que não está acontecendo. E o que nós precisamos? João fala o segredo: a todos quantos creram no seu nome. E talvez você não tenha percebido. Quantas vezes nós falamos: você crê em Deus? Creio. Eu acredito em Deus. Segundo pesquisas recentes, 99% da população brasileira acreditam em Deus. Mas quando a Bíblia está falando do crer, nós nunca vamos encontrar na Bíblia a palavra crer com significado de acreditar. Porque se só, e tão somente só, fosse necessário nós acreditarmos em Deus, então todos nós já estaríamos tomando posse de todas essas bênçãos. Mas quando a Bíblia fala em crer, ela está dizendo não em acreditar tão somente, mas ela está dizendo em obedecer, seguir e servir. E se você estiver disposto ou disposta em obedecer, seguir e servir a Deus, então você vai se tornar, vai receber o poder de ser chamado filho dele e vai tomar todas essas posses que o Natal trouxe, que o nascimento de Jesus trouxe para nós. Amém? Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez? Vamos nos pôr de pé? A luz raiou, o menino nasceu, o Natal chegou. A bênção de Deus está disponível para você. Preocupa não, se não vai ter o pernil, se não vai ter o tender, se não vai ter a rabanada, se não vai ter o champanhe, se não vai ter o espumante, a extra, o vinho. Preocupa se tiver, viu? Mas não preocupa não. A bênção do Natal já é nossa, se nós crermos, obedecermos, seguirmos e servirmos. Deus, Ele quer que nós, enquanto filhos, tomamos posse de todas essas bênçãos que eu acabei de relatar aqui para você, na palavra do Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os olhos e falar com Deus. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é um Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Deus, Ele está com a mão estendida, com o desejo de nos abençoar. O que você tem passado? Quais são os seus medos, as suas frustrações, as suas feridas? O Senhor quer quebrar a vara que te fere. O Senhor Deus quer quebrar o jugo que pesa sobre a sua vida. O Senhor Deus quer trazer cura para a sua alma e para o seu espírito. O Senhor Deus quer te exaltar. A humilhação precisa acabar. Ele quer te abençoar. Fale com Ele agora. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber.
Esse manancial está aqui nessa noite. A luz que brilha, a luz que raiou está aqui nessa noite. É Jesus, e Ele quer te abençoar. Fala agora com Ele. Para sustentar a minha vida, Senhor Jesus, eu tenho sede de Ti. Minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Diga, eu tenho sede, eu tenho sede. Minha alma anseia por Ti. Manancial, única fonte de vida Tu és. Se você quiser, declare comigo. se você quiser receber essa luz, se você quiser receber as bênçãos que o nascimento de Jesus trouxe, receba-o como seu único e suficiente Salvador. Receba como seu único e suficiente Salvador. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és a luz para iluminar a minha vida e para guiar os meus passos. Eu recebo todas as Tuas promessas, todas as Tuas bênçãos prometidas na Tua palavra para a minha vida. E eu quero Te obedecer, Te seguir e Te servir enquanto eu viver. Vamos aplaudir a Jesus. Única fonte de vida Tu és. Vamos adorar Ele, glorifica Ele, glorifique, adore ao Senhor, porque essa luz nasceu, brilhou, raiou, é Natal, aleluia. Eu quero beber dessa fonte de águas vivas. Oh Deus, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, Senhor. Declare: eu tenho sede de Ti. Minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Então declare: eu tenho sede de Ti. Minha alma anseia por Ti. Manancial, única fonte de vida Tu és. Se você desejar encontrar com essa luz hoje, entregar a sua vida para esse Jesus maravilhoso e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não fez isso, se você ainda não o recebeu como único e suficiente Salvador, e você quiser nessa noite manifestar publicamente o seu desejo, ou se você está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, venha se reconciliar com Ele. Venha se reconciliar com Ele. Venha entregar sua vida para Jesus. Se você está sedento do Senhor, levanta as suas mãos agora. Eu tenho sede, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Venha para Jesus. Manancial, única fonte de vida Tu és. Venha para Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.
bênção.